Após clássico, o torcedor do Vasco fica sabendo sobre acordo em relação à contratação de jogador para o ataque do Cruz Maltino e equipe de Série A. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco conseguiu mais um resultado importante para a sequência no Campeonato Brasileiro após conseguir somar pontos contra a equipe do Flamengo em um clássico bem disputado. Provou mais uma vez que a equipe do Vasco tem evoluído e se tornado uma equipe bem capaz de enfrentar qualquer adversário. O técnico Rafael Paiva, é claro, esteve bem satisfeito, principalmente devido ao desempenho de seus jogadores e a performance que demonstrou que o Vasco tem sim muita determinação e sabe sofrer em determinados momentos de compromissos que exigem um altíssimo nível de competitividade. Mesmo com uma apresentação ainda longe do que o torcedor vascaíno realmente gostaria de visualizar com o Vasco dentro de campo em um clássico, o Cruz Maltino não se intimidou, principalmente durante o segundo tempo, quando esteve atrás no placar. Buscou sair mais e conseguiu todo o espaço que permitiu com que o Cruz Maltino pudesse chegar a um empate e assim pudesse somar um ponto na classificação em um jogo de um alto nível de competitividade. Ficou claro que o Cruz Maltino tem conseguido ter todo esse espírito de muita luta dentro dos compromissos em um jogo de alto nível. Abre aspas, estamos muito felizes pelo resultado. Acho que a equipe, além de trabalhar, que é uma marca nossa, de tratar todo o jogo como se fosse uma final, em alguns momentos conseguimos jogar. Sofremos, mas conseguimos colocar a bola no chão, construir, ter transição e no final do jogo mostrarmos a força do coletivo que a gente tem. Jogadores que entraram conseguiram participar do lance do gol e acho que estamos conseguindo evoluir cada vez mais. Os jogadores que a gente tem. Sofremos, mas equilibramos o compromisso e mostramos que o Vasco tem força para jogar contra qualquer equipe, fecha aspas. Disse ainda o técnico Rafael Paiva, que esteve à beira do gramado comandando o Cruz Maltino e principalmente conseguindo acertar nas substituições que realizou durante a segunda etapa, pois o jogo permitiu com que o Vasco estivesse justamente com o gol sendo gerado por aqueles jogadores que foram colocados por ele durante o segundo tempo da partida. Com esse último resultado pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco confirmou mais uma vez que tem construído uma boa sequência bem positiva no Campeonato Brasileiro. O time já não perde há 6 compromissos desde o final de julho. O Gigante da Colina vem mostrando a sua força e determinação dentro de campo, conseguindo principalmente superar muitos obstáculos e surpreender muita gente. Toda essa sequência que foi construída pelo Vasco nos últimos compromissos tem ajudado na posição da equipe na tabela de classificação. O Vasco atualmente ocupa a 8ª colocação, somando 35 pontos. Para quem conhece toda a história, principalmente a mais recente do Vasco no Campeonato Brasileiro, lembra bastante que os últimos campeonatos e principalmente o de 2023 foi de um Cruz Maltino lutando na parte de baixo contra a zona de rebaixamento. Mas nessa temporada de 2024, com um desempenho totalmente diferente, tem se permitido sonhar bem mais alto do que foi durante 2023. A diferença atual do Vasco para a primeira equipe dentro do G6, que é o Bahia, é de 7 pontos. O Vasco atualmente com 35 e o Bahia com 42 pontos. O Vasco hoje tem também um jogo a menos que ainda será disputado no Campeonato Brasileiro. Em relação à zona de rebaixamento, o Vasco tem 10 pontos de diferença para a primeira equipe localizada dentro da zona do Z4. O Cruz Maltino hoje tem visualizado uma diferença menor para alcançar o G6 do que também a parte de baixo.
Mesmo diante de muitos dos desafios que a temporada de 2024 tem ofertado ao Vasco, o Cruz Maltino tem sido muito forte, principalmente conseguido alcançar boas metas nessa temporada de 2024. Claro, ainda há muita coisa a se evoluir, mas o Vasco tem trilhado um caminho bem interessante. Coutinho enfim conseguiu voltar a jogar pelo Vasco e, mais importante, conseguiu participar de um gol de maneira efetiva no Cruz Maltino. O retorno se deu justamente no clássico contra a equipe do Flamengo, partida que aconteceu e marcou o empate entre as equipes no estádio do Maracanã. Assim, o Coutinho, que passou os últimos momentos de molho sem conseguir atuar pelo Gigante da Colina, conseguiu enfim voltar a campo e defender o Vasco logo de cara em um compromisso, um clássico contra a equipe do Flamengo. Ele que entrou em campo ao decorrer do segundo tempo, foi um atleta que esteve dentro de campo a partir do momento que o Vasco já estava perdendo atrás no placar. O jogador foi colocado dentro de campo e passou a participar de maneira ativa até conseguir marcar o seu primeiro gol desde seu retorno à Colina. O jogador falou sobre seu momento em que passou de fora dos gramados e principalmente esse retorno. Abre aspas, foi bem complicado, ouvi bastante besteira sobre mim, mas tudo bem, eu sei o quanto eu lutei para voltar antes. O pessoal do departamento médico já estava de cabeça cheia, porque toda hora eu pedia para voltar e não dava. Infelizmente ainda tive alguns outros problemas e foi um mês bem complicado, mas já passou e agora é só pensamento positivo, fecha aspas, disse Coutinho. O clássico também marcou uma compra que o Vasco terá de realizar, isso porque ao entrar em campo o David garantiu e atingiu a marca de 60% de participação nos jogos da temporada e ativou a cláusula que obriga o Vasco a comprá-lo ao Internacional por pouco mais de 17 milhões de reais. Ele tem se destacado na temporada atual e já disputou 38 partidas. A transferência deverá ser oficializada nos próximos dias, tendo em vista que o acordo foi firmado com o contrato de empréstimo do jogador. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.